bom dia para você que nos acompanha pela programação da Band Amazonas na manhã desta quarta-feira. Começa agora o Band Cidade, primeira edição, trazendo as principais notícias do dia para você. No programa de hoje vamos falar de trombose, uma doença que geralmente ocorre depois de procedimentos cirúrgicos ortopédicos, oncológicos e até mesmo ginecológicos. Saiba como prevenir essa doença. Aproveita e participa com a gente através das nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. É só digitar Band Amazonas para ficar sabendo das notícias do dia e também bastidores da nossa programação. Lembrando que você também pode enviar a sua sugestão de pauta e entrevista para o nosso WhatsApp, tá bem? O número é o 992051478. A gente já começa essa edição falando que a geração de empregos formais chega a mais de 70 mil postos de trabalho em outubro. Esse é o maior nível de contratações para o mês desde 2016. Nessa expectativa, Mônica garantiu uma vaga de trabalho pelo Cine Manaus. Ela faz parte de um grupo de mais de 300 pessoas que conseguiram voltar para o mercado de trabalho formal aqui em Manaus no último mês. Uma grande expectativa, né? Porque na atual conjuntura, nós sabemos que está difícil, né? O mercado de trabalho está bastante competitivo, né? E o desemprego é alto, nós estamos acompanhando tudo isso. De acordo com o Cine Manaus, um quantitativo de mais de 600 encaminhamentos para a ocupação de postos de emprego foram feitos no último mês para todo o estado. Somente em outubro, no Cine Manaus, conseguimos inserir 354 pessoas para o mercado de trabalho. Agora, no geral, o quantitativo total é de 656. A criação de empregos formais atingiu o maior nível para os 10 primeiros meses do ano, desde 2014. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. Os 10 últimos meses foram mais de 800 mil contratações via carteira de trabalho, ou seja, houve um acréscimo de 6,45% em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar dos números positivos, seu Afonso continua de olho em uma vaga. Desempregado há pouco mais de um ano, o técnico em logística reconhece que para estar apto às condições dos empregadores, é necessário estar atualizado com as necessidades do setor. Eu estou tentando retornar para o mercado de trabalho. O que o senhor acha que faz o diferencial na hora de ser selecionado? Para a qualificação, né? Tem muitas vagas, mas tem pouca gente qualificada, né, nos cursos. Então, o pessoal precisa mais se qualificar para poder conseguir a vaga, né? Você, empregador que deseja fechar parceria conosco, o Cine Manaus faz todo o serviço de recrutamento e seleção. Compareça aqui conosco no Cine da Constantino Neri, número 1272, que nós fazemos todo o processo de recrutamento e seleção para as empresas de forma gratuita. Os candidatos vêm ao posto do Cine e nós encaminhamos para as empresas os candidatos mais preparados, mais qualificados para atender a demanda do empregador. Agora a gente troca de assunto para falar de saúde, mais especificamente da trombose, uma doença muito séria, capaz de atingir tanto os homens quanto as mulheres. Agora, as causas, as formas de prevenir e sintomas, a gente te conta a partir de agora com a doutora Fabiana Lopresti, que já se encontra aqui nos estúdios da Band Amazonas. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no Band Cidade. Obrigada pelo convite novamente. Doutora, o assunto de hoje, trombose. A gente pode dizer assim, as causas estão ligadas aqui. Então vamos lá, né? A trombose ela se baseia no que a gente chama de tríade de Virchow. São 3 elementos que são, qualquer um deles necessários, podem desencadear o aparecimento da trombose. Quais sejam? Primeiro, a imobilidade. Pacientes que ficam muito tempo imobilizados ou pacientes acamados, eles têm a tendência de fazer trombose. Isso vale aquele ditado antigo que os nossos pais falavam: menino, vai te mexer, sangue parado talha. Sangue parado talha mesmo. Então, faz trombose. A segunda coisa é o trauma, né? Trauma direto ou um baque com um impacto maior pode fazer lesão no que a gente chama de endotélio, que é a parede interna da veia, e com isso a cicatrização levar à formação de um coágulo maior do que o que deveria ser feito. Então esse é o segundo fator causal. E existe o terceiro, que são as alterações da coagulação do sangue. E neste item a gente tem que lembrar de várias coisas, principalmente as alterações no início da vida, que são as alterações relacionadas às alterações genéticas, tá? E nisso se incluem as trombofilias e as tromboses em grávidas,
com abortos de repetição, inclusive, tá? E aqueles pacientes que fazem trombose numa fase mais tardia da vida, por exemplo, relacionada a tumores. Alguns tumores podem levar à trombose. Olha só que situação. Agora, o fato é assim, atinge mais as mulheres? Na verdade, não existe uma correlação de prevalência entre homens e mulheres. A trombose, ela acontece relacionada a esses 3 fatores que a gente discutiu. A proporção de 2:1, a gente acaba considerando irrelevante por conta desses fatores. A mulher tem a gestação, que faz com que ela tenha mais trombose do que os homens. Agora, pois é muito importante a gente falar disso, porque talvez os homens acompanhando a gente dizem, esse assunto aqui é mais ligado para as mulheres. A trombose talvez esteja ligado, aí essa doença esteja ligada a uso de salto alto, ou então uma mulher muito tempo parada, mas os homens também, eles podem ter principalmente, essa trombose, né? assim, homens relacionados aos traumas, né? Trauma no futebol, a gente vê muito esses esportes de impacto que podem levar à formação de trombose. Existe uma síndrome que a gente chama de síndrome Paget-Schroeder, que está relacionada com o esforço do braço. Eu já tratei alguns pacientes que têm trabalhos pesados no distrito industrial, que fazem trombose de braço, entendeu? E passa batido porque todo mundo relaciona a trombose com inchaço de perna. E, na realidade, a trombose pode acontecer em veias internas do abdômen, entendeu? Membros superiores e até tromboses cerebrais. Inclusive, nós estamos acompanhando aqui algumas imagens, né? Porque a gente fala de trombose. Agora, eu gostaria que a senhora explicasse quais são os riscos, né? Assim, as complicações que a trombose pode trazer no dia a dia das pessoas. Então, vamos lá. Primeiro, o que é trombose? A gente tem que entender bem o que é isso. Trombose é um coágulo formado dentro das veias. Esses coágulos podem estar nas pernas, nos braços ou nos órgãos internos. Então, toda vez que a gente caminha, a gente bombeia o sangue da perna de volta para o coração. Lembra que eu falei na semana passada a respeito de como retorna o sangue? Então, o sangue retornando da perna de volta para o coração, o que vai acontecer? Vai deslocar esse coágulo, se ele estiver muito recente, e esse deslocamento vai levar o coágulo para o coração e, consequentemente, para o pulmão, fazendo o que a gente chama de embolia pulmonar. E isso pode levar à morte súbita. Olha só que situação. E também tem aquela trombose chamada trombose de avião. Realmente existe? Como é que é, doutora? Isso daí, foi interessante você comentar isso, porque até fiz um videozinho para o canal do Instagram que eu tenho, porque nós fizemos uma viagem, eu e algumas amigas, fizemos um voo longo, tá? E na ida foi tudo bem, na volta, eu viajo com algumas senhoras na faixa dos 60 a 70 anos. E a primeira coisa que a gente fala, olha, vamos se movimentar, vamos tentar se movimentar. Por quê? Porque tem que manter o sangue circulando, principalmente nesses voos longos. Resultado disso, a gente estava num voo que foi 19 horas praticamente de avião. E aí, ao sair do avião, essa nossa amiga, ela... Dentro do terminal do aeroporto de São Paulo, antes de entrar no Brasil, ela sentiu um desconforto no peito e caiu. Ela fez uma trombose durante o voo e fez uma embolia pulmonar bilateral nos 2 pulmões imediatamente ao aterrissar. Saiu do aeroporto com uma ambulância, de lá para uma UTI, teve que ficar alguns dias internadas para depois ser liberada para voltar. Olha só, então nesses casos, doutora, como é que a gente pode dizer assim, como prevenir, né? Se movimentar antes do voo ou já ter ali uma prática de exercício físico contínuo, a alimentação também conta. Como é que a gente pode prevenir? A hidratação é importantíssima. A gente se manter hidratado durante esses voos longos é muito importante. A segunda coisa que a gente sempre fala é a questão do movimento, né? Só que as companhias aéreas hoje, elas têm uma política de evitar que as pessoas se levantem e fiquem circulando durante o voo por questões de turbulência, segurança. Então, isso são algumas coisas que complicam um pouquinho na hora da gente dizer, olha, vai se mexer, a cada 2 horas levanta e dá uma circulada. Não dá para ter 600 passageiros, como tem nesses Boeings hoje em dia, caminhando nos corredores do avião. Então, o que a gente orienta? O movimento da dorsoflexão do pé, mesmo sentado na sua cadeira, fazer o movimento da dorsoflexão,
ou ter alguma coisa para resistência, uma bola pequena no chão, no pé, fazer o movimento da dorsiflexão. Doutora, só uma dúvida, por exemplo, assim, nesses voos que são mais longos, a poltrona chega a ser mais confortável ou não? Porque assim, eu pergunto porque em voos mais rápidos, né, de 4 a 6 horas, vamos colocar assim, é tudo muito apertadinho, então meio que fica impossibilitada ali, talvez até da pessoa se movimentar ou então bater do lado. Muito como pouca é? diferença em relação a esses voos assim de 14 horas, entendeu? Então, assim, se você vai numa classe econômica, o tamanho do assento é o mesmo, entendeu? A diferença, acho que é questão de 2 ou 4 centímetros, não deve ser mais do que isso. Então, assim, as pessoas, elas realmente precisam se movimentar. A cadeira é bem limitada, então as pessoas têm que se botar em movimento, tá? Uhum. Então, a gente pode dizer que as causas da trombose, a primeira situação é hereditariedade também? Não, a primeira causa relacionada à trombose, ela está muito mais relacionada com os fatores de imobilidade, tá? Pacientes que ficam muito tempo parados. Uma das coisas que me chama muito a atenção é assim, pacientes acamados. Eles fazem trombose que a gente chama de subclínica. Não tem praticamente nenhum sinal clínico, não incha. Entendeu? Então, como não incha, não fica muito evidente que ele tem alguma alteração na perna ou no braço. Fica mais perceptível uma mudança de coloração da pele. São coisas que quem tem paciente acamado em casa tem que ficar atento, Era né? justamente isso que eu ia perguntar, quais são os sintomas, os sinais que a gente pode, opa, tem alguma coisa errada aqui, é importante já a gente verificar. Então, vamos lá, olha só. Os primeiros sintomas da trombose, primeiro é a dor, né? Um desconforto na perna, relacionado mais a um peso, como se a perna estivesse pesando 1 tonelada. A segunda coisa é o inchaço. O inchaço, ele normalmente atinge onde está a trombose para trás. Por exemplo, se você tem uma trombose atrás do joelho, vai inchar abaixo do joelho. Se você tem uma trombose na barriga, vai inchar nas 2 pernas para baixo. Raríssimos casos, existe trombose que a gente chama de parcial. Essa trombose parcial, ela cria um coágulo que não obstrui completamente a circulação e, por conta disso, não fica muito evidente o inchaço. Entendeu? Outra coisa é a mudança de coloração da pele. Você vê uma perna mais congesta, ou mais avermelhada, ou mais arroxeada, tem uma mudança de coloração. E essa mudança de coloração, ela é um sinal de alerta. É possível, por exemplo, a gente observar a trombose nas pernas, na barriga, agora há pouco na cabeça, é possível? Também tem trombose de seio cavernoso cerebral, tem trombose das veias pulmonares, das veias intestinais, entendeu? Então, assim, é uma doença que ela atinge vários órgãos, entendeu? Veias renais. E aí tem uma dificuldade de urinar, tem uma dificuldade começa a ter o inchaço da barriga. Então, assim, ela tem várias características. E nem sempre, isso daí é uma coisa preocupante, porque nem sempre o paciente consegue chegar no especialista para tratar. Fica bolando de médico em médico, de emergência em emergência, e não consegue fechar um diagnóstico. Quando vai fechar o diagnóstico, já está numa fase que é mais difícil de reverter o quadro, né? Olha só, que situação. E as idades, doutora, geralmente são em pessoas mais idosas ou os novos também podem ter a trombose? Uma das coisas que a gente tem percebido é que tem aumentado, todo mundo hoje em dia ouviu falar de alguém que teve trombose ou que tem trombose. Então, assim, o fulano teve uma trombose, o cicrano teve uma trombose. Por quê? Porque antigamente a gente não tinha tantos recursos diagnósticos como a gente tem hoje e acesso a esses recursos diagnósticos. Por exemplo, um ultrassom das veias ou uma tomografia que pode fazer o diagnóstico da trombose. Em relação ao tratamento, vai depender da localização, da faixa etária, entendeu, do paciente, porque alguns pacientes são tão idosos ou os acamados que a gente não pode fazer o tratamento adequado porque a gente vai trazer mais complicação para o paciente do que solução. Pacientes oncológicos que têm que fazer cirurgia para o câncer e tem trombose, a gente tem que procurar soluções alternativas de tratamento. Não é o tratamento ideal, a gente tem que achar o plano A, plano B, plano C. Medicina não é matemática, né? Então, a gente tem que casar o tratamento ao paciente. Olha só, doutora,
Fabiana, eu quero agradecer a sua participação aqui no Band Cidade Primeira Edição. A impressão é que o tempo passa assim, rapidinho, né não? Obrigada, querida. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui doutora? Novamente. As portas continuam abertas para a gente falar de saúde, Obrigada, até a próxima. Muito obrigada. Até a próxima. Tenha um excelente dia de trabalho. Obrigada. Agora a gente confere a previsão dos astros aqui no Band Cidade Primeira Edição. Para você de Áries, olha só, em 9, na hora de lidar com as tarefas do dia a dia e evite o excesso de otimismo, já que há risco de perder prazos ou ter problemas com colegas. Agora, a 2, tente reforçar a confiança. Números da sorte 51, 69 e 87, a cor azul claro. Para você de Touro, o astral é favorável para fazer uma grande faxina nos armários ou até mesmo na casa e se livrar de tudo que não usa mais. Pode pintar briga entre algum amigo, pegue leve, tá bom? A paquera pede cuidados. Números da sorte 43, 70 e o 16, a cor lilás. Para você de Gêmeos, colegas podem te passar para trás no trabalho, ainda mais se estão concorrendo para o mesmo cargo. Talvez não seja tão fácil confiar nos outros. Tente diminuir as expectativas na paquera. Números da sorte 62, 89 e o 71, a cor preto. Para você de Câncer, será preciso um pouco mais de atenção no serviço para colocar tudo em dia. Evite prometer mais do que consegue entregar. Talvez seja bem melhor deixar a conquista para outro momento, tá bom? Números da sorte 81, 36 e 27, a cor vermelho. O Band Cidade Primeira Edição vai para o intervalo e volta já já. Band Cidade, Primeira Edição de volta aqui na tela da Band Amazonas, e com a chegada do inverno amazônico, aumentam o índice de chuva e o número de focos de proliferação do Aedes aegypti. Apesar da redução dos números de notificação da dengue e do Zika vírus, a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado reforça o trabalho de combate ao Aedes, mosquito transmissor das doenças. Justamente sobre esse assunto, a gente conversa com Helder Figueira, chefe de Vigilância Ambiental da Fundação de Vigilância em Saúde. Seja muito bem-vindo ao Band Cidade Primeira Edição. Obrigado pelo convite. Agora, explica pra gente, né? Todos os anos a preocupação é a mesma, né? A gente ter o cuidado ali com o vasinho de água ali perto de casa, né? Fazer a limpeza geral. Mas na sua avaliação, como é que as pessoas têm visto esse cenário quando se trata de mosquito Aedes aegypti? O Aedes aegypti é um mosquito que transmite dengue, zika, chikungunya mais recentemente. E, na verdade, o que a gente tem é um mosquito que convive no domicílio, né? Diferente de outros mosquitos que são silvestres, como, por exemplo, o mosquito que transmite malária é um mosquito silvestre. Esse mosquito não, a característica dele principal é que os criadouros do mosquito estão dentro de casa ou no quintal. Exatamente. Às vezes a gente está em casa, a gente está, opa, pá, mata aqui, bate aqui, porque parece que está sempre presente, não é não? Sempre presente. E a atividade maior desse mosquito é durante o dia. Então, no começo da manhã ou no finalzinho da tarde, por isso a gente percebe mais o Aedes próximo da gente. Isso é uma característica muito peculiar do mosquito e isso favorece também a transmissão da doença, que é o momento em que as pessoas estão mais transitando pela cidade. Então, às vezes, você tem uma notificação de dengue, não necessariamente que está ocorrendo lá no seu domicílio, mas onde no seu local de trabalho, na escola, isso é provável também. Agora, se quer me deixar chateada, eu ver sinais de responsabilidade em relação a essa situação. Talvez, assim, as pessoas estejam ali lavando o pátio de casa, né? Talvez estejam ali limpando, deixam um balde de água, então, de repente, choveu e acumulou ali. São detalhes que fazem a diferença ali na hora da limpeza, da proliferação, principalmente do mosquito, né? Quando a gente fala de controle de dengue e de Aedes especificamente, a gente tem que lembrar que ele se reproduz muito rápido e muito facilmente em pequenos depósitos. Pois é, e rápido quanto tempo assim que a gente pode colocar? Tem duas características muito importantes. O Aedes já tem relatos de ovos de Aedes que foram colocados há 1 ano atrás e em contato com água o mosquito é viável ainda. Então, se o mosquito coloca um ovo por um longo período, não tem contato com água, no primeiro contato com a água, ele eclode e é um mosquito viável. Então, ele tem essa característica de se adaptar muito bem ao ambiente urbano, né? Mas uma outra característica, depois de que ele emerge dessas larvas que a gente pode acompanhar, na verdade, em menos de 10 dias, a gente já tem mosquito voando. Então, a proliferação, a reprodução do mosquito é muito rápida. E assim, o mosquito transmite dengue, zika, chikungunya e a partir daí vem outras enfermidades, né?
Essas são as 3 principais arboviroses que a gente tem. A gente tem também a possibilidade de transmissão, mas muito pequena, em ambiente silvestre, o Aedes começa a transmitir febre amarela, por exemplo, alguns relatos de outras arboviroses, mas a nossa grande preocupação, principalmente aqui no estado do Amazonas, esse ano, com esse período sazonal que se aproxima, é dengue. Olha só. E quais são os sintomas, assim, quando a gente fala, tem dor de cabeça, tem febre, é problema de garganta, ou então, isso aí é dengue, mas é uma coisa muito séria, né? Dengue pode ser fatal, né? A gente tem relatos que você tem, por exemplo, dengue que são causadas pelo tipo 2 do vírus, que é um vírus que está circulando, inclusive em algumas cidades, que gera maiores complicações de maneira mais rápida. Então, a recomendação é sempre, se você está com indisposição, se você tem uma febre persistente e se você tem dores de cabeça, principalmente na região atrás dos olhos, você procura a unidade básica de saúde, que é o local mais adequado para você ter um diagnóstico e um direcionamento correto do teu agravo, da tua doença. A prevenção nas grávidas, ela é primordial também, né? Crianças e grávidas, idosos, pessoas acamadas são prioritárias, né? Principalmente grávidas, no caso de Zika, que a gente já veio acompanhando alguns desfechos infelizes, né, de malformação fetal, com microcefalia. Então é importante lembrar, uso de repelente, porque como a transmissão não se dá enquanto a pessoa está dormindo, a gente não recomenda, por exemplo, o uso de mosquiteiro, porque é durante o dia, né, que se faz a transmissão. Então, uso de calças compridas, a mulher que está grávida usar uma roupa mais comprida e sempre estar caprichando no repelente. Isso é bastante interessante. Agora eu lhe pergunto, como é que está a operação da Fundação de Vigilância em Saúde para combate aí ao Aedes aegypti? A gente terminou agora, na verdade, o que a gente chama de LIRA, que é um levantamento de índice em todas as cidades do Amazonas. A gente já mandou para o Ministério da Saúde os resultados preliminares, mas o que eu posso adiantar é que a gente tem vários municípios, 2 especificamente, que estão com o índice acima do que a gente esperava, que é acima de 5%. Isso significa que estão com uma infestação muito alta, e tem vários outros municípios que têm uma infestação média. Para a gente, toda vez que passa a infestação de 1% dos imóveis que você visita, passou de 1%, isso já é preocupante. Então, o limite máximo aceitável é que você tenha 1% dos imóveis visitados com presença de focos, né, com presença de larvas de mosquito. Quando passa desse limite, a gente fica preocupado. Agora, quais são os municípios? Agora há pouco o senhor havia falado? A gente tem São Gabriel, que infelizmente está com uma infestação acima de 5%, e a gente tem Tabatinga, que também tem uma grande infestação. Agora, a ideia é justamente para que o trabalho seja voltado ali, principalmente naquela área, para que possa haver a diminuição. Exatamente. Cada município tem sua particularidade. E Manaus, por exemplo, que na verdade é tão grande, cada região da cidade tem particularidades interessantes. Por exemplo, algumas que a gente chama de estratos da cidade, você tem prevalência de lixo sendo o criadouro predominante. Em outros locais não é lixo, já é depósito de água. Naquela região da cidade você tem carência do abastecimento de água. Então, o direcionamento da ação varia conforme o tipo de criadouro que você levantou na realização do LIRA. A única forma de prevenção aí, no caso, são esses cuidados todos. Exatamente, é você manter a vigilância. A gente tem um programa que foi instituído em parceria com a Fiocruz, que chama 10 minutos contra a dengue. Então, uma vez por semana, se você tirar 10 minutos, dar uma olhada no teu quintal, já é suficiente para você observar pequenos focos e eliminar. Mas, olha, eu vou dizer assim, no meu dia a dia eu sou aquela cri-cri que em casa, a primeira coisa que eu vejo, que eu tenho um bebezinho de 1 ano. Então, a primeira coisa em casa que eu vejo, tem uma xícara com água parada ali, já é motivo, não, tem que tomar cuidado. E essa responsabilidade tem de haver com todo mundo, porque não adianta, por exemplo, eu na minha casa, tá tudo 100%, se o meu vizinho já não tem aquele outro cuidado, se o vizinho também do lado. Então, assim, a gente costuma dizer que realmente é uma operação, é um trabalho em conjunto, né? Na verdade, controle de dengue se faz de forma comunitária, né? Não adianta, como você disse, se eu tenho todo o cuidado com o meu quintal, é todo limpo, mas a minha vizinhança é cheia de entulhos, isso com certeza você não vai ter o resultado que você queria, né, no controle. Éder Figueira, eu quero agradecer a sua participação aqui no Band Cidade, primeira edição. Seja muito bem-vindo e as portas estão abertas para a gente cada vez mais incentivar a ter o cuidado em relação ao Aedes aegypti.
A gente deseja a todos saúde e prevenção. É isso aí. Muito obrigada mais uma vez. E a gente continua aqui, é só que agora a gente confere a previsão do tempo para hoje aqui em Manaus e também no interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros devem marcar entre 24 e 34 graus. Em Tabatinga, o tempo é de sol intenso. À tarde, tem possibilidade de pancadas de chuva e à noite também. As temperaturas variam entre 24 e 31 graus. Em Manicoré, previsão de sol com aumento de nuvens durante o dia. Períodos nublados com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 23 e 31 graus. Em Lábrea, o dia fica ensolarado, com aumento de nuvens. À tarde, o tempo fica nublado, com possibilidade de pancadas de chuva. A mínima é de 23 e a máxima não deve ultrapassar os 32 graus. Agora a gente fala de sarampo. É que hoje no Brasil a doença atinge 10 mil pessoas, segundo a Organização Mundial de Saúde. O vírus está presente em pelo menos 19 estados e já matou 14 infectados. Saiba agora quais os riscos dessas doenças na reportagem de Eduardo Galvão. Até o dia 30 de novembro, jovens e adultos devem tomar a segunda dose da vacina tríplice viral, que também protege contra a cachumba e rubéola, que está sendo disponibilizada nas policlínicas e unidades básicas de saúde da capital. Também até o dia 30, o Ministério da Saúde vai realizar a campanha de vacinação em 8 municípios brasileiros, que fazem fronteira com a Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia e Colômbia. A única forma de evitar a doença é ser imunizado. Sarampo é uma doença imunoprevenível, ou seja, existe uma vacina eficaz e essa é a principal estratégia para evitar que se adoeça por sarampo. Na medida que as pessoas deixam de se vacinar e muitas vezes por desinformação, as pessoas passam a estar suscetíveis ao sarampo. Então, ao ter contato com alguém com o vírus, essa pessoa pode adoecer. O sarampo é uma doença infecto-contagiosa, pode ser transmitida pelo ar e causa febre, conjuntivite, mal-estar e manchas vermelhas pelo corpo. Em Manaus, 183 salas de vacinação vão estar disponíveis para atender a população. A campanha ocorre em todo o país e a meta é ampliar e fortalecer a cobertura vacinal. Pessoas que possuam alergia à proteína do leite e gestantes não podem receber a vacina. O recomendado é que seja aplicada somente no período pós-parto. E a transmissão se dá por pessoa a pessoa. Então, o contato íntimo entre as pessoas, a proximidade faz com que esse vírus seja transmitido facilmente. Diferentemente de algumas outras condições de que você precisa de um contato mais prolongado, por exemplo, meningites, o sarampo, o contato esporádico, ele já é uma condição de risco para a pessoa adquirir o vírus. A gente volta a falar agora da previsão dos astros. Para você de Leão, mantenha hoje o pé no chão, como o astral desta quarta estará tenso, deixe os projetos ambiciosos para outro momento mais favorável, tá bom? Tente evitar as brigas no romance. Os números da sorte 46, 10 e o 55, a cor amarelo. Para você de Virgem, em casa fique na sua mão e não pressione demais. No trabalho, as diferenças de temperamento se tornam mais evidentes. Um ex-amor pode causar problemas se está só. Números da sorte 92, o 74 e o 11, a cor creme. Para você, libriano, raciocínio rápido e boa capacidade de se comunicar serão seu trunfo no trabalho, mas mal-entendidos podem surgir. Pode esbarrar com alguém atraente e interessante se você está solteiro, olha só. Números da sorte 57, 30 e o 48, a cor roxo. Para você de Escorpião, haja com cautela para não exagerar no apego aos bens materiais. Controle os gastos e pense 2 vezes antes de fazer uma compra. Não deixe que a falta de grana atrapalhe a paquera. Números da sorte 94, 49 e 22, cor cinza. O Band Cidade, primeira edição, vai para o intervalo e volta já já com mais informações para você. Band Cidade, primeira edição, de volta aqui na tela da Band Amazonas. Agora chegou o momento da gente acompanhar as notícias do Brasil e do mundo no Notícias da Redação.
E é para lá que a gente vai conversar com Kelly Abreu. Kelly Abreu, bom dia para você. Quais os destaques de hoje? Bom dia, Flávia. Uma ótima quarta-feira a todos. A gente já começa falando de uma mensagem que nunca foi tão alarmante. A ONU advertiu que o mundo não pode mais continuar adiando as ações radicais necessárias para reduzir as emissões do CO2, se deseja evitar um desastre climático. Para manter viva a esperança de limitar o aquecimento, o objetivo ideal do Acordo de Paris seria necessário reduzir anualmente as emissões de gases do efeito estufa em 7,6% entre 2020 e 2030, destaca o relatório anual do Programa da ONU para o Meio Ambiente. Isto significa um corte de 55% entre 2018 e 2030. E agora a gente muda de assunto para falar que a inadimplência de alunos em instituições de ensino particular em todo o país aumentou no primeiro semestre de 2019, comparada com a quantidade de negativações do ano passado. Depois de 2 anos consecutivos de queda no índice, a falta de pagamento das mensalidades de alunos dos ensinos infantil, fundamental e médio cresceu em 5,9% nos primeiros 6 meses do ano, enquanto no ensino superior o incremento foi de 4,9% durante o mesmo período. O estudo foi feito pela empresa Serasa Experian. Flávia, e olha só essa situação. Uma fisiculturista de 82 anos conseguiu impedir que a sua casa fosse invadida. O Willy contou a uma rede de televisão americana que se preparava para ir dormir quando ouviu alguém dando murros na porta da sua casa, dizendo que precisava de uma ambulância. O Willy chamou a polícia, mas não abriu a porta. Foi então que essa pessoa ficou com muita raiva, arrebentou a porta e entrou na casa. A fisiculturista conseguiu se esconder e pegou a primeira coisa que encontrou para se defender. Foi a mesa, é isso mesmo, que tinha pés de metal. O Willy começou a bater no intruso, a polícia chegou e conseguiu prender o homem. A fisiculturista ainda disse ser capaz de levantar cerca de 100 quilos e malha, isso mesmo, todos os dias. É um exemplo, né, Flávia? Volto com você. E que exemplo, Kelly. Bom dia. Obrigada pelas informações. Que legal, né? Poxa vida, a gente olha assim e pensa que isso aqui não tem perigo não. O quê? Bateu foi em todo mundo, adorei. Nota 10 para a senhora, viu? Agora a gente troca de assunto, olha só. Muitas pessoas costumam dizer que 2019 passou assim, instalar de dedos, rapidinho. Daí eu te pergunto, o que você fez para driblar a crise e cumprir as suas metas de 2019? Tudo bem que 2019 ainda não acabou, ainda dá tempo, mas justamente sobre esse assunto, sobre crise, crie alternativas para você. A gente conversa aqui com a coach, a Carminha. Carminha, bom dia. Seja bem-vinda ao Band Cidade, primeira edição, para a gente falar dessas situações todas, né? Como é que a gente pode criar alternativas dentro de uma crise? Isso mesmo, Flávia. Nós vamos estar em Manaus no dia 29 e 30, na Rota dos Coaches, ali no Manaus Plaza Shopping. E eu vou estar com a minha palestra na Crise Crie uma História de Sucesso. Então aproveita e já explica pra gente como é que a gente pode fazer essa situação para resolver isso tudo. Você pode pegar os obstáculos da vida e alavancar a tua carreira de sucesso. Os obstáculos chegam na nossa vida não é para que fiquemos prostrados, mas para que nós ganhemos força e alcancemos degraus mais altos. Como inovando através da inteligência emocional, seja uma crise emocional, financeira ou de saúde, tem como sair com sucesso. E o coach, ele tem ferramentas essenciais para nos levar a isso. Porque quando a gente fala assim, crise financeira, ok, mas não necessariamente seja uma crise financeira, né? Sim. Pode ser a crise financeira, pode ser a crise emocional, Sim. Pode ser uma crise ali que esteja talvez ligada ao físico da pessoa, Sim. né? Então, Sim. não necessariamente seja a crise financeira. Sim, eu tenho uma experiência de vida que eu vim justamente trilhando cada uma dessas fases, tanto na infância, numa situação muito pobre, como na minha vida de juventude, também buscando portas de emprego, e na minha vida de adulta, como vencendo um divórcio.
né? Encontrando que existe vida após o divórcio. E hoje eu estou com essa formação em Master Coach, que eu tenho a missão de levar uma vida, essa palavra de transformação e de capacidade, que todos nós temos um potencial imenso dentro de cada um de nós, capaz de vencer qualquer obstáculo, seja ele qual for. Pois é, mas assim, como é que as pessoas elas enfrentam? Têm enfrentado os seus problemas? As pessoas, poxa, a partir do primeiro problema, obstáculo talvez que apareça assim na vida, já é um motivo de desânimo, já é um motivo ali para desistir dos sonhos. Como é que as pessoas têm enfrentado os seus problemas? Por exemplo, na situação da pobreza, sempre vai ter uma atividade que você é capaz de executar com êxito. E com isso, driblar aquele momento. Sair para ter um abastecimento alimentar, por exemplo. Na crise de carreira, você tem como acreditar no seu potencial de capacidade e buscar não apenas num segmento. E não achar que o mundo acabou porque você fez um teste e foi reprovada. Mas você tem como estar continuando, acreditando em si mesmo e conversando com quem pode te ajudar. Então, isso daí é um grande artifício, é um grande veículo para você ultrapassar isso. E é isso que eu quero convidar toda a população de Manaus a estar comigo na minha palestra. Que a minha missão é transformar vidas e negócios para chegar a uma vida extraordinária e abundante. Olha só, essa que é a legal. minha missão. E quando a gente fala em crise, é importante a gente abrir os nossos conhecimentos, abrir a nossa cabeça para as resoluções dos problemas, né, Carminha? Que assim, Sim. é possível, somos capazes, como agora há pouco você falou, das resoluções dos problemas. Sim, uma das grandes crises que está acontecendo hoje é crise de relacionamentos conjugais. Na quebra de um casamento, as pessoas pensam que é o fim, mas não é o fim. Nós podemos ultrapassar essas crises através das ferramentas ideais, conversar com as pessoas certas, conversar com os grandes profissionais. E eu venci muito isso através da música, através da dança, através de conversar com pessoas, através do conhecimento, que ontem mesmo foi minha festa de certificação como Master Coach e pude participar dessa grande festa. Eu tenho 61 anos e minha vida só está começando. Isso que é legal, né? A gente dizer que, poxa, eu tenho 30 anos, já vivi muito. Oxi, você tem muita coisa para viver ainda, tem muitas experiências para viver. Carminha, eu quero agradecer a sua participação aqui no Band Cidade. É uma história de vida muito linda, assim, que somos capazes, sim, de resolver os nossos problemas, somos capazes, sim, de alcançar os nossos sonhos, realizar os nossos sonhos. E é muito bacana, agora pela manhã, uma palavra de incentivo como a sua, viu? Muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço e agradeço a Deus muito por essa oportunidade. Deus te abençoe muito. Muito obrigada. Olha só, agora a gente volta a falar da previsão dos astros aqui no Band Cidade, primeira edição. Para você de Sagitário, pode se envolver mais com seus assuntos pessoais, mas não deixe a família de lado não, tá bom? De um pontapé inicial em seus planos, ex-amor pode reaparecer e atrapalhar a paquera. Números da sorte, 77, 86 e 23, a cor amarelo. Capricórnio pode descobrir algo graças à intuição, mas mantenha isso em segredo ou pode ter problemas. Confiar demais nos outros pode causar decepção. Uma fofoca pode atrapalhar a paquera. Números da sorte, 15, 87 e 24, a cor rosa. Para você, aquariano, o seu lado sonhador continua em alta, mas nem por isso vale a pena investir sua grana em algo arriscado. Mas não desista do que quer. A amizade colorida pode animar as coisas se você está solteiro. Números da sorte, 52, 25 e 43, a cor amarelo. Para você de peixes, cuidar da saúde é o melhor caminho para aprimorar a aparência. Não exija perfeição se estiver querendo subir de cargo. Pode se encantar com alguém que tem boa posição social. Números da sorte, 26, 62 e 17, a cor marrom. Agora a gente fica por aqui.
Aqui o Band Cidade termina, mas essa edição continua disponível na internet, na página da Band Amazonas no Facebook e no canal da Band Amazonas no site youtube.com. Para ficar por dentro da programação em bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Você também pode enviar a sua sugestão de reportagem com vídeos, fotos, mandar a sua opinião, que é extremamente importante. Anota o número aí, é o 99205-1478. Para você, um ótimo dia e amanhã tem mais Band Cidade para você nesse mesmo horário, 7h15 da manhã, aqui na tela da Band Amazonas. E eu, Flávia Moura, te espero, tá bem? Até amanhã.